A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Tiago, capítulo 1, embora não seja um livro tão grande, né? Tem só 27 versículos, tem bastante coisa para a gente pensar. Vamos lá. Tiago começa se identificando nessa epístola, dizendo: Tiago, servo de Deus. A palavra servo aqui no grego é a palavra doulos, que significa escravo, né? Ou seja, que não possui vida ou direitos, que é propriedade de outra pessoa. Então ele começa se determinando, né, como propriedade de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele já fala para quem ele está escrevendo: as 12 tribos dispersas entre as nações. Então ele pode estar tanto falando as 12 tribos dispersas, falando dos judeus perseguidos por conta da sua conversão ao cristianismo, como ele pode estar se referindo de uma maneira geral a todos aqueles, né, inclusive gentios, a todos os que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. E aí ele diz saudações. E essa palavra saudações no grego significa regozijai-vos, né? Então se alegrem. Então Tiago está dizendo: estejam felizes, vou escrever para vocês agora. Bom, ele começa falando sobre a alegria de sofrer as provações por causa do nome de Cristo, dizendo que a nossa fé, quando ela é provada, ela produz perseverança. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente pode pensar, quando uma provação vem sobre nós, uma luta, uma dificuldade, uma tentação, no sentido de uma inclinação ao pecado, qual deve ser o nosso posicionamento? Nosso posicionamento deve ser se firmar mais ainda no Senhor, buscar a ajuda dele para vencer. E se nós perseverarmos nisso, nós vamos ser fortalecidos. E é isso que ele diz na sequência do versículo 4, que a perseverança tem ação completa para nos tornar maduros, para nos tornar íntegros e para não nos deixar... quando diz assim, algumas traduções falam não nos deixar faltar coisa alguma. Outras traduções trazem de uma outra maneira. A intenção é dizer que nós seremos como se fosse perfeitos, vamos falar dessa maneira, né? Nós não somos em nada deficientes, não nos falta nada. Então, na sequência, parece que Tiago mudou de assunto, mas ele não mudou. Ele fala: se está faltando sabedoria para vocês, peçam a Deus, porque ele vai dar a todos. Então, a sabedoria de Deus era o que daria condição para qualquer pessoa ter condições de vencer essas lutas e se tornar uma pessoa mais prudente e mais madura. Para o judeu, a sabedoria vinha de onde? Do estudo da Torá. Para o grego, a sabedoria vinha de onde? Da ciência, do conhecimento. Agora, e para o cristão? Para o cristão, a sabedoria vem de Deus. Então, se nós precisamos de ajuda, é para Ele que nós vamos pedir. E Ele adverte: não peçam sem fé, não peçam como quem vai receber. Aquele que pede duvidando, esse não vai receber. E Tiago deixa claro para nós um princípio muito importante, que é o princípio da confiança em Deus. E na sequência, ele faz uma comparação entre o irmão humilde e o irmão rico. Aquele que é humilde, ele pode se gloriar. Mas se gloriar em quê? No fato de que em Jesus ele está numa posição elevada. Na vida ele pode ser pobre, mas caminhando com Cristo, a posição dele é de honra. Agora, e o rico? O rico ele pode se gloriar na sua falta. Por quê? Porque sendo filhos de Deus, nós somos o quê? Nós somos servos, nós devemos ser humildes, nós devemos nos colocar no lugar certo. Então, tanto para aquele que tem financeiramente como para aquele que não tem, o nosso papel diante de Deus deve ser em se alegrar por sermos salvos, mas em saber que nós somos filhos, servos, chamados para a obra de servir o próximo e não de ser servido, como diz Marcos 10:45. E então, o verso 12 vem fechar essa ideia, né? Feliz é o homem que persevera na provação, porque o fim disso o que é? É a coroa da vida, é a salvação, é o estar eternamente com Deus, é a glorificação e a vida eterna.
E aí ele continua. Quando a gente for tentado, quando a gente passar por uma luta, quando a gente passar por uma situação de dificuldade extrema, não vamos atribuir isso a Deus. Vamos primeiro nos colocar em oração diante do Senhor, primeiro pedindo sabedoria. Segundo, perguntando ao Senhor, Pai, qual é o meu papel nisso? Seja uma coisa ou seja outra, o nosso papel é perseverar. É isso que Tiago está nos ensinando, né? Porque Deus, na verdade, ele não tenta ninguém. As provações são dadas muitas vezes por Deus para nos desafiar, para nos levar a nos aperfeiçoar, como tá dizendo o início do capítulo, mas a tentação pertence ao maligno. O maligno foi quem tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto. Ele não levou uma provação, ele levou uma tentação. Então, nós podemos rejeitar, né, o nosso desejo, que é o que diz no versículo 14, né, que a tentação vem de quê? Vem do nosso desejo, nós somos tentados pelo nosso mau desejo. E nós podemos rejeitar esse desejo e não permitir que seja dado à luz o pecado. E aí, né, Tiago nos chama de meus amados irmãos. Ele vai falar isso lá no versículo 16 e também depois vai falar no 19. Ele já falou isso no 2. Ele é muito querido, né, na maneira de escrever. No versículo 19, ele arrasa, trazendo uma das coisas que para mim é uma grande lição, porque eu sou uma pessoa que falo muito. E ele vai falar nessa parte a respeito de não se irar e a respeito de refrear a língua. Então ele começa falando que nós temos que ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. É engraçado que parece que Tiago vai colocando numa ordem, né? Diante de qualquer situação, o nosso papel tem que ser ouvir. A segunda coisa que você pode fazer é até falar. Mas irar-se tem que ser lá a última, porque quando você está ali em conexão com o Espírito Santo, você está ouvindo a voz dele, você está buscando o quê? Você está buscando fazer as coisas do jeito dele. E então, se você vai tentar fazer do jeito dele, você vai fazer com paz, com paciência, com domínio do Espírito Santo e tudo mais. Muito bem. Aí ele nos exorta a sermos praticantes da palavra, não apenas ouvintes, porque quando a gente quer saber um monte de coisas, ter um monte de conhecimento, mas a gente não pratica, sabe o que Tiago fala? Tiago fala que nós estamos nos enganando, que é como a gente olhar no espelho, ver alguma coisa que precisa corrigir ou não e sair do espelho. E a gente não fazer nada para mudar nada. Isso está errado. Agora, o homem que observa atentamente a lei perfeita, aquele que busca a prática, aquele que persevera, esse sim vai ser abençoado e vai ser bem-aventurado. E é quando ele então conclui o capítulo dizendo que se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, esse também está se enganando, né? A sua religião não tem valor algum. Então nós precisamos cuidar da nossa boca, que tende a contaminar tudo e todos. E para finalizar então, Tiago define no versículo 27 o que é que agrada a Deus, o que é puro, o que é imaculado diante de Deus. Ele coloca os órfãos e coloca as viúvas. Ele coloca os mais necessitados da sociedade para que a gente venha cuidar e dar os olhos e colocar os olhos sobre a dificuldade deles. E aí então ele disse: e não se deixe corromper pelo mundo. Corromper-se pelo mundo é uma coisa muito fácil se nós não perseverarmos e buscarmos diante de Deus. Então nós não podemos deixar que as nossas atitudes se tornem semelhantes às atitudes do mundo em nome de Jesus. Se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!